Nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de Mateus. Nós vamos começar hoje o capítulo de número 24, do versículo 1 ao versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus, Mateus, capítulo de número 24, do versículo 1 a 14. Diz assim a bendita palavra de Deus. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: "Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: "Diga-nos, quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos?" E Jesus respondeu: "Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: 'Eu sou o Cristo,' e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Pois bem, queridos, nós estamos, como você bem sabe, os irmãos que têm acompanhado as nossas mensagens, nós estamos nos últimos momentos da vida de Jesus. Esses últimos capítulos, eles resumem, nós podemos dizer, na última semana de Jesus, que é a semana da paixão de Cristo. Os seus últimos dias, os seus últimos momentos, enquanto ele aqui estivera na terra. Jesus peregrinou aqui durante 3 anos em um longo ministério, indo por diversos lugares, pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, e convinha que ele finalizasse o seu ministério em Jerusalém, porque era em Jerusalém que Jesus iria morrer, como ele bem disse, é necessário que ele chegue a Jerusalém, porque lá ele há de morrer, mas também de ressuscitar ao 3º dia. E ao chegar em Jerusalém, nós vimos que Jesus gastou um bom tempo, os seus últimos momentos, em torno do templo de Jerusalém. Uma obra grandiosa, podemos dizer que o templo de Jerusalém era uma das 7 maravilhas daquele mundo presente. Uma obra espetacular. Se você quiser, inclusive, saber um pouco mais sobre como era o templo, a beleza do templo, eu aconselho você ler sobre Flávio Josefo, um dos maiores historiadores, que inclusive não é cristão, mas judeu, e que escreveu belamente sobre muitas informações do 1º século, e em especial ele tem tratados exclusivamente sobre o templo de Jerusalém. E pois bem, Jesus então gastou um bom tempo ali em Jerusalém, porque Jerusalém, e no templo em específico, o templo era o coração de Jerusalém, era o lugar da construção onde habitava a presença de Deus de forma muito mais expressiva do que em qualquer outro lugar. Era lá que o povo de Deus ia, que saía de todos os lugares para ir a Jerusalém e ao templo, para adorar a Deus, para prestar um culto a Deus, para ofertar a Deus as suas oferendas. Então, ali em Jerusalém e no templo, era o coração ali do povo. E, portanto, Jesus gastou o tempo ali. Mas Jesus gastou o tempo ali tendo que lidar com os líderes religiosos,
Jesus gastou um bom tempo em debates com os líderes religiosos, em especial os fariseus e os saduceus, os líderes das sinagogas, bem como também da administração do templo. E Jesus, então, combate duramente não somente a hipocrisia deles, pessoas que fingiam espiritualidade, mas bem como também Jesus combateu os falsos ensinos deles, que desviavam as pessoas da verdade. E então o capítulo 23 encerra Jesus trazendo suas últimas palavras em torno do templo. E o versículo 1 começa exatamente dizendo isso. Jesus saindo do templo e indo em direção ao Monte das Oliveiras. Olha o que diz o texto. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. E como você vai ver no versículo 3, vai dizer que ele já estava sentado no Monte das Oliveiras. Então, esse presente momento, a ministração dessa palavra desta noite, ela ocorre exatamente enquanto Jesus está em movimento, enquanto ele sai do templo e chega ao Monte das Oliveiras. Então, a ministração hoje ela vai girar em torno desses dois momentos. Enquanto Jesus está saindo do templo e no caminho, indo para o Monte das Oliveiras, e também o início das suas palavras, quando ele já está no Monte das Oliveiras. Esse capítulo 24 é um capítulo extremamente importante e relevante para o povo de Deus, porque nele contém informações preciosas, em especial sobre os eventos futuros. Eu poderia dizer que o versículo-chave é o versículo de número 3, que é quando os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. Nós vamos aqui ver qual é a pergunta e depois, fique tranquilo, a gente vai aqui retornar, tá bom? Só para situar você, porque todo o capítulo 24 e 25 é Jesus respondendo a essa pergunta dos discípulos. Qual é ela? Jesus estava sentado, versículo 3, no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então, 3 coisas os discípulos desejam saber de Jesus. Primeiro, diga-nos quando vão acontecer essas coisas. Que coisas? A destruição do templo, que é o que nós vamos já ver, que é o versículo 1 e 2, que ele vai dizer que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus vai falar sobre a destruição do templo em Jerusalém, vai falar sobre a sua vinda, como o texto diz, e que sinal haverá da tua vinda, e por último, e do fim dos tempos. Então, praticamente, o capítulo 24 e 25 é Jesus respondendo a essas 3 questões. Primeiro, quando vai acontecer a destruição do templo em Jerusalém? Segundo, quando será a sua vinda? E em terceiro, quando será o fim dos tempos? Qual é a dificuldade, então, de nós lidarmos com esses 3 assuntos nesses capítulos? É extremamente difícil lidar com esses 3 assuntos nesse capítulo, porque ao responder essas questões, essas respostas elas estão entrelaçadas nas respostas de Jesus. Ora, se tem dúvidas sobre se ele está falando sobre a destruição do templo, ora, se tem dúvidas se ele está falando sobre o momento da sua vinda. Por isso, há uma certa dificuldade em lidar com esse texto, tanto de Mateus quanto também do Evangelho de Marcos, exatamente por causa disso. E você vai encontrar aqui uma variedade de diferenças entre os intérpretes. Grandes estudiosos vão ter diferenças exatamente por conseguir encaixar essas informações que estão entrelaçadas, respondendo essas 3 perguntas, de forma sistemática. Enquanto uns vão dizer, não, aqui ele está falando sobre a destruição do templo, outros vão dizer, não, aqui ele está falando sobre a sua vinda. Então, você vai encontrar isso e o texto vai dar base para isso. Meu problema aqui
minha questão aqui não vai ser resolver esse problema. Eu vou apresentar o que eu acredito ser, certo? Eu vou apresentar para vocês o que eu acredito ser. Contudo, eu entendo que há possibilidades, sim, para também outras interpretações do texto. Na verdade, vai ter momentos em que, inclusive, eu vou dizer, essa palavra pode se aplicar tanto aqui quanto aqui, certo? Porque muitas vezes as palavras, elas têm esse peso atemporal, certo? De duplo cumprimento, muitas vezes. Acontece aqui e depois acontece ali também. Então, nós vamos lidar com isso ao longo da exposição desse capítulo 24 e 25. Então, se você tem dúvidas, se você tem curiosidade sobre esse assunto, o fim dos tempos, a vinda de Jesus, nós vamos começar hoje aqui e vamos gastar aqui ainda uns bons domingos meditando sobre esse assunto. Capítulo 24, capítulo 25. É um assunto que rende tanto, que rendeu filmes, né? Como Deixados para Trás, baseado muitas vezes em textos como esse do Evangelho de Mateus, ok? Quem já assistiu esse filme, Deixados para Trás, quem não assistiu, assista, certo? Assista, é um bom filme, vale a pena assistir. Melhor do que Barbie, tá certo? Então, assista, por favor. Pois bem, então vamos nós aqui, com base nisso, certo? Com isso na sua mente, que Jesus vai responder essas três questões. Então vamos primeiro em relação ao tempo, versículo 1 e 2, certo? Versículo 1 e 2. Vejamos nós novamente, versículo 1 e 2. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Marcos, quando vai expor essa caminhada, ele vai usar outras palavras, ele vai mostrar o quanto os discípulos ficavam encantados com a maravilha do templo. Então, Marcos usa mais adjetivos para o templo. Então, o texto diz, eles se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, Jesus disse, vocês estão vendo todas estas coisas? Que coisas? A construção do templo, aquilo que os discípulos haviam mostrado a ele. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, perceba, você viu no sermão passado que nas últimas palavras de Jesus, ele disse que aquele lugar ficaria deserto. Essa não era a primeira vez que Jesus já havia sentenciado o templo. Então, nesses últimos momentos em que ele esteve em torno do templo, antes de sair para ir para o Monte das Oliveiras, mais uma vez, Jesus, diante dos discípulos e diante da multidão, que inclusive viera para adorar em Jerusalém e no templo, Jesus já havia dito que aquele lugar não iria ficar de pé. E é diante dessa declaração que os discípulos, então, ao sair, eles vão, admirados com a beleza daquela construção, e eles ficam meio sem entender, sem digerir a ideia de como tudo isso será destruído. Como tudo isso, como essa beleza, como essa construção maravilhosa, como uma das 7 maravilhas daquele mundo presente vai ser destruído e por quê? Se todo o sistema religioso, se todo o sistema de adoração deles está direcionado àquele templo, se esse templo for destruído e agora nós vamos adorar a Deus aonde, como, de que maneira? Então, essa chamada dos discípulos a Jesus é com essas coisas no coração. E por perceber isso, a resposta de Jesus é enfática para colocar um ponto de vez nessa questão, quando ele diz, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Você perceba que ele usa a expressão não 2 vezes. Lá no grego, no original, mantém essa mesma expressão que ele usa nesse verso 2 vezes.
E há uma intenção de Jesus fazer isso. Ele quer, de uma vez por todas, colocar um ponto nesse assunto e fazer os discípulos entender e, de fato, abraçar essa verdade. É como se ele estivesse dizendo, olha, entenda de uma vez por todas. Eu sei que vocês estão aqui embelezados com isso, vocês estão admirados com o tempo, talvez ainda estejam digerindo. Entenda de uma vez por todas o que eu vou dizer. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ponto. Jesus quer que eles entendam logo isso de vez para o que está para acontecer. A destruição do templo em Jerusalém. Agora, o que isso significa de modo prático, teológico e doutrinário? Isso significa o fim de uma dispensação e o começo de uma outra. Porque desde a construção do templo, desde ali Moisés, quando foi feito as leis de Deus, e a ideia do tabernáculo, e a construção do templo, onde todo o sistema religioso de Deus conduzir o seu povo tem ligação com o templo. As pessoas vêm de todos os lugares para adorar no templo, porque Deus disse que tinha que ser assim. Mas a partir do momento em que o próprio Deus que levantou esse templo o derruba, ele diz, encerra agora esse momento. Encerra agora essa maneira de me buscar aqui no templo. A questão é que eles não iriam ficar sem um ponto de referencial, porque nós vamos ver em diversos momentos o próprio Cristo dizendo que ele agora é o próprio templo. Esse templo que há de ser derribado, como ele vai dizer na expressão joanina, e há de ser reerguido ao terceiro dia. Então é como se ele estivesse dizendo, o sistema religioso agora não é mais o templo, o sistema agora sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E isso vai ter implicações mais à frente em nós. Porque, mediante as palavras do Novo Testamento, orientadas por Cristo, o próprio crente agora é que é o templo de Deus. Então, é como se tivesse agora o fim de uma dispensação e o começo de um outro momento. Então, a destruição do templo, ela traz essa verdade histórica, pontual, teológica da parte de Deus. Encerra uma dispensação e agora começa uma outra dispensação. Porque se tudo era em torno do templo, agora ele será destruído. E agora um novo direcionamento Deus traz por meio do seu Filho, não mais em torno do templo. Então, essa é uma das muitas implicações que existe e que está por trás da destruição do templo. E aqui a gente não vai ter tempo para abordar todas elas, mas, a priori, eu quero que isso fique na sua mente, que a destruição do templo, ela tem de imediato essa característica. E por isso que os discípulos estavam preocupados de como isso se daria agora, né? Mas Cristo vai direcioná-los a esse novo momento, a essa nova dispensação da parte de Deus. Vejamos versículo 3 mais uma vez, para nós continuarmos. Então ele ali ministrou aos seus discípulos, enquanto saía do templo, sobre o templo, e agora, no Monte das Oliveiras, segue adiante. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então ele já tinha chegado, estava sentado, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Diante da pergunta deles, o que se espera é uma resposta objetiva, direta, da parte de Jesus. Contudo, o que nós vamos ver, do versículo 4 até o 14, Jesus não está respondendo ainda de forma direta a essas questões. Muito embora nós iremos ver aqui algumas direções que Jesus vai dar, que envolve essas perguntas, mas ele ainda não está respondendo diretamente
a essa pergunta. Ele vai responder essa pergunta mais de forma direta no versículo 15, quando ele diz: quando, pois, vocês virem, aí sim, aqui começa de forma direta, e aí isso vai ser, obviamente, cenas para o próximo domingo. Mas, do verso 4 adiante, até o versículo 14, que é a nossa meditação de hoje, ele vai, na verdade, preparar seus discípulos para esse momento. Versículo 3, como nós vimos, eles fazem, então, essa pergunta: quando vai acontecer a destruição do templo? Que sinal haverá da tua vinda e dos fins dos tempos? Quando o assunto é o fim dos tempos, as últimas coisas, há uma curiosidade e preocupação primária acerca da data de quando sucederão estas coisas. Contudo, nesse texto, nós percebemos que Deus está mais preocupado em preparar os seus discípulos para esse momento do que com o momento em si. Perceba, olha o que ele vai dizer, veja algumas palavras-chave que ele vai dizer aqui comigo. Versículo 4, olha, ele diz: e Jesus respondeu: tenham cuidado. Veja o versículo 6, ele vai dizer: e vocês ouvirão falar de guerras e o rumor de guerras. Fiquem atentos e não se assustem. Então, perceba as expressões que ele está dizendo: tenham cuidado, fiquem atentos e não se assustem. Ou seja, Jesus aqui nós veremos que ele está muito mais preocupado em preparar os seus discípulos do que propriamente dito com o momento em si. Então, o que Jesus está querendo fazer aqui nesse primeiro momento é preparar os discípulos para o momento. Então, ou seja, mais importante do que eles saberem de quando vai acontecer, é eles estarem preparados para quando tudo isso acontecer. Por isso, você vai ver mais na frente expressões como ele vai dizer: vigiem. Veja o versículo 42, coloque para nós só o versículo 42. A gente vai chegar lá, mas só perceba, olha: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Ou seja, ele está mais preocupado em preparar os seus discípulos para o momento do que com o momento em si. Então, os discípulos estão preocupados com a data. Quando é que vai acontecer? Mas Jesus está querendo dizer assim: se acontecer agora, vocês estão preparados? Ou seja, mais importante do que você vai saber quando vai acontecer é você estar preparado para quando acontecer. Então, a preocupação de Jesus como um bom pastor é essa: é preparar seus discípulos para tempos difíceis. A questão não é se tempos difíceis virão, mas a questão é: estamos preparados para esses tempos difíceis que virão? Então, a preocupação de Jesus aqui está nisso. Por isso que ele usa essas expressões: tenham cuidado, fiquem atentos, né? Como nós vimos aí no 42, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora que vai acontecer. Mas se acontecer, e quando acontecer, vocês têm que estar preparados. Vocês têm que estar preparados. Então, o capítulo 24 e 25, ele tem essa pegada de Jesus preparar seus discípulos para esse momento que está por vir. Mas por que esta preparação é importante? Por que esta preparação é importante para aquilo que está por vir? Porque difícil será a trajetória até as últimas coisas. Por que esta preparação é importante? Porque coisas difíceis, porque situações complicadas ainda estão por vir. Por isso a importância de Jesus, nesse momento, preparar os seus discípulos. Vejamos algumas coisas que Jesus aqui quer já de antemão deixar seus discípulos cientes do que está para acontecer, para que eles se preparem diante das verdades futuras que estão por vir. Versículo de número 4.
ele disse: tenham cuidado para que ninguém os engane. Essa é a primeira postura que eles precisam ter nessa trajetória de preparo para aquilo que está por vir. Jesus disse: cuidado para que ninguém os engane. Ora, no primeiro século, surgiu muitas pessoas dizendo que era o próprio Cristo, como ele vai dizer, porque muitos virão, versículo 5, em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ao longo de todo esse tempo, muitas coisas foram ditas, muitas pessoas foram enganadas por achar que iria acontecer certas coisas sem acontecer. E isso foi extremamente danoso para a vida delas. Então Jesus está dizendo: tenham cuidado com que ninguém vos engane, principalmente se tratando das últimas coisas. Que ninguém os engane quanto aos principais fatos da profecia ainda não cumprido, dizendo que são coisas impossíveis. Quantas vezes você já não viu pessoas dizendo: isso aí é besteira, esse negócio de Jesus vai voltar, esse negócio de fim do mundo, desde quando o mundo é mundo, que se diz que vai acabar e nunca acaba, e muitas vezes vira motivo de piada. Então, quantas pessoas não surgiram enganando as pessoas? Que nenhum homem nos engane quanto ao tempo que serão cumpridas as profecias, fixando datas. Quantos personagens ao longo da história não surgiu dizendo: Cristo vai voltar no dia 20 de agosto de 2023? Quantas pessoas não surgiram ao longo da história dando datas para a volta de Cristo? E muitas pessoas venderam suas propriedades e ali ficaram sem nada na mão porque achavam que Cristo ia voltar. E Cristo não voltou. E elas: não, na verdade ele voltou é porque ele está num plano imaterial. E todo mundo: e agora? Rendeu tudo. Quantas pessoas ao longo do tempo não surgiram enganando as pessoas, usando situações e fatos para enganar as pessoas? Muitas. Principalmente em tempos difíceis. Principalmente em tempos de aflições, como nós já veremos. Rumores de guerras, tempos difíceis. Basta ter qualquer guerra em qualquer lugar que todo mundo vai dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E Jesus está dizendo o contrário. Quando ouvir falar sobre essas coisas, ainda não é o fim. Mas aí o pessoal fica fazendo teoria: vai acabar o mundo, Jesus está voltando. Lembra da pandemia? Todo mundo estava assombrado que Jesus ia voltar da pandemia. E aí, o que teve de pregador no período da pandemia, dizendo que Jesus ia voltar, muitos. Isso não foi somente agora na pandemia. Ao longo de todo o tempo, todos os momentos difíceis que a história da humanidade enfrentou, pessoas estiveram lá dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, faz isso, faz aquilo outro. Então, primeira coisa que Jesus fala: que ninguém os engane. Principalmente se tratando dele. Principalmente se tratando dele. Muitas pessoas ao longo da história também surgiram dizendo que era o próprio Cristo. Então, a primeira coisa que ele diz: ninguém os engane. Há uma operação do erro. Há uma operação do erro liderada pelo anticristo com a intenção de confundir as pessoas mediante as profecias de Deus. Mediante as profecias de Deus. Por isso que João vai dizer que nós devemos sondar os espíritos. Sondar os espíritos. Estarmos analisando as coisas, vendo as coisas, testificando as coisas, para que nós não sejamos enganados. Para que nós não sejamos enganados. Então, Jesus prepara seu discípulo para a operação do erro, do engano. Cuidado. Eu sei que vocês estão aí nessa espera, nesse aguardo das últimas coisas, mas tenham cuidado.
Tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Cuidado para que ninguém engane vocês. Então, tenham cuidado, irmãos, quanto a isso. Mas ele prossegue dizendo, a preparação de Jesus não somente tem a ver com a questão de preparar os seus discípulos para os enganos, mas também por tempos difíceis que está por vir. Olha o que ele vai dizer, versículos 6 a 8. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, diante das palavras de Jesus. Como eu disse, nós, quando lidamos com esse assunto, muitas vezes nossa intenção é querer saber a data, quando isso vai acontecer, quando Jesus vai voltar. Mas Jesus está preocupado em nos preparar para esses momentos que estão por vir. E uma característica que nós vimos aqui, desse tempo que está por vir, a primeira é que muita gente será enganada. Muita gente será enganada. Segundo, haverá tempos de muita aflição. O texto é bem claro quando diz que nesse período vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra, nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares, ou seja, muitas circunstâncias difíceis. E aqui uma das coisas que nós precisamos entender, não devemos esperar por um reino de paz universal, felicidade e prosperidade antes que o fim aconteça. Porque o texto deixa bem claro que antes que todas essas coisas aconteçam, guerras irão acontecer, rumores de guerras, nações contra as nações, reinos contra reinos, como diz o texto, terremotos, fomes, muitas coisas hão de acontecer sobre o mundo antes que todas essas coisas aconteçam. Portanto, eu não quero ser pessimista, mas a Bíblia é muito clara quanto às coisas em relação futuras. As coisas não ficarão melhores. As coisas não ficarão melhores. Segundo o texto que nós estamos acabando de ler, as coisas tendem a piorar. As coisas tendem a piorar para que se chegue ao fim de todas as coisas. Então, essa ideia de um mundo em paz, isso é utopia. Porque o que se espera ainda acontecer sobre o mundo são isso. É guerras, é nações contra nações, é reino contra reinos, é fomes, é terremotos, é todo tipo de situação e de calamidade que o mundo ainda está por enfrentar. E como nós veremos ainda mais adiante, dias muito difíceis, dias esses tão difíceis que a Bíblia vai dizer que se Deus não tivesse abreviado esses dias, nem os eleitos de Deus iriam suportar. Então, na verdade, eu não quero ser pessimista, mas o que as Escrituras apresentam é que aguarda para os tempos futuros muitas dificuldades ainda sobre a terra. Então, essa ideia de um mundo de paz, isso é coisa da cabeça apenas do John Lennon, quando escreveu a canção Imagine. Conhece a música dele? Imagine all the people, né? Imagine todas as pessoas living life in peace, vivendo a vida em paz. E ele vai dizer, you may say I'm dreamless. Você pode dizer que eu sou um sonhador, e de fato ele é um sonhador. Não somente um sonhador, mas um maluco. Porque no começo da música ele vai dizer, imagine um mundo sem um paraíso, sem Deus, sem inferno, sem religião na terra. Como é que pode haver paz em um mundo sem Deus e sem religião? É coisa de cara que fuma maconha. Metida socialista como ele é. Só isso. Nada mais. Nada mais. Impossível haver um mundo de paz sem Deus
e sem religião. Isso é coisa de comunista. Veja o que acontece nos países comunistas sem Deus e sem religião. Massacres, extermínios, mortes. É isso que a gente vê acontecendo. É isso que a gente vê. Então, não cante mais essa música. Dê uma olhada na letra e veja como ele viaja muito. Como ele viaja muito escrevendo. Então, na verdade, como eu disse, tempos difíceis estão por vir. Características que acompanham esse tempo, como diz o texto. Fomes, é o que já nós temos visto, terremotos em vários lugares, reino contra reino, nação contra nação. Mas ele vai dizer no final, versículo 8, porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Essa é uma expressão conhecida, os irmãos já bem sabem. Aqui Jesus usa a ilustração de uma mulher que está para dar à luz, né? Então, antes de dar à luz, ela tem as contrações. Ainda não é o momento, as contrações ainda não é o momento. É dizendo que está por vir, mas ainda não é o momento. Então, aquelas dores. Então, ele diz que todas essas coisas, elas na verdade são o princípio das dores. Não é o fim ainda. Não é o fim ainda. Portanto, quando a gente vê essas coisas, não, Jesus está voltando. Não, é fato, um fato, Jesus está voltando. Mas isso não quer dizer que é o fim delas. Todas essas coisas são verdadeiras, legítimas, e elas só nos asseguram sobre o fim que é iminente. Vai chegar. E todas essas coisas, elas são apenas o princípio das dores. Porque, como diz o versículo de número 6, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. É necessário. É necessário que essas coisas aconteçam. Então, tudo isso está acontecendo porque é necessário acontecer. Então, nada está acontecendo fora do controle de Deus. Por isso que, quando a gente vê essas coisas acontecendo, aí as pessoas perguntam, onde está Deus? Como muita gente perguntou na pandemia, onde está Deus? Jesus está respondendo, é necessário que todas essas coisas aconteçam. É necessário que todas essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então, cuidado. Cuidado para que ninguém os engane, mesmo em meio a esses contextos. Porque em meio a esses contextos nós ficamos vulneráveis. Muitas vezes nesses períodos, acaba que muitas vezes há uma inversão de valores, nossos valores são modificados por causa das aflições, por causa dos momentos, por causa dos tempos difíceis. Muitas vezes nós mudamos as nossas concepções por causa dos momentos difíceis que nós enfrentamos. E Jesus está dizendo, cuidado, ninguém os engane. Porque em momentos como esse é que nós ficamos suscetíveis, que é o que nós vamos ver mais na frente. Momentos como esse é que surgem os falsos profetas. É um terreno excelente para os falsos profetas, que veem o mundo nessa calamidade, que veem o mundo nessas circunstâncias e fica colocando coisa na cabeça das pessoas. E por isso Jesus falou, cuidado que ninguém engane vocês. Porque é exatamente nesses momentos que as pessoas ficam em parafuso. Quantas pessoas não abandonaram a fé no período da pandemia? Entende? Então, cuidado. Cuidado que ninguém os engane. Mas não para aí. Olha o que ele diz no versículo 9 a 12. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Olha a quantidade de coisas que ainda estão para acontecer. Inclusive, não somente sobre os ímpios, mas também sobre nós, sobre o povo de Deus. Olha o que ele diz. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. E a gente vê isso acontecendo já desde Atos dos Apóstolos. Você já leu o livro de Atos dos Apóstolos? Não é isso que vai acontecendo? Os apóstolos vão sendo presos,
vão sendo torturados, cada um deles depois vai sendo morto. Como foi que os apóstolos morreram? Crucificados, cabeça para baixo, degolados. Foram assim que os apóstolos morreram. E a igreja do primeiro século foi avançando assim. E ainda hoje continua sendo um povo extremamente perseguido, como eu falei domingo passado. Mas isso o mundo não fala e nem há de falar. Porque, na verdade, a igreja, o povo de Deus, não se classifica e não entra dentro do esquema ideológico. Por isso que eles ocultam. Mas o fato é que o povo de Deus foi e ainda será o povo mais perseguido em todo o mundo. Mas para isso todo mundo silencia. Pode morrer sem crente, sem uma embarcação que não tem nenhuma matéria. Mas como eu disse domingo passado, se morrer um homossexual, tem comoção mundial. Nada contra. Só acho que cada pessoa tem seu valor por igual. Mas o mundo não faz isso. O mundo não faz isso. E nem fará. E nem fará. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Parece um retrato falado, escrito do nosso tempo. Não é verdade? Veja novamente. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. A maldade tem se espalhado, sim ou não? E por conta disso o amor tem esfriado? Por demais. Por demais. E a tendência é aumentar. É o ódio do bem, né? Como a gente tem aprendido nos nossos dias. Eles promovem o ódio do bem. É o ódio do bem. Então isso vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. E a tendência é isso. O ódio vai crescendo, a maldade vai crescendo, a impunidade vai crescendo. E quanto mais essas coisas vão crescendo, o amor vai esfriando. O amor vai esfriando, vai perdendo o seu lugar. Essa é a realidade dos nossos dias e dos nossos tempos. Não devemos esperar que o mundo nos aceite. A verdade é que cada vez mais o mundo será menos tolerante conosco. E a razão principal é Cristo. Porque assim como o mundo odiou a Cristo, ele também há de odiar a nós também. Por isso nós não devemos esperar um tempo universal de pureza doutrinária e prática antes que venha o fim. Porque o texto diz que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. A muitos. Muitos falsos ensinos estão sendo cada vez mais difundidos, espalhados, aderidos. As pessoas só têm coceira, na verdade, para com a verdade de Deus. Mas com todo tipo de ensino, as pessoas têm uma facilidade enorme por abraçar. Mas quando se trata da palavra de Deus, elas têm coceira no ouvido. E a tendência é aumentar. Cada vez mais elas serem resistentes ao Evangelho e elas serem favoráveis a todo tipo de ensino que está ao redor delas. Então, cada vez mais, isso vai crescendo em nosso mundo. Agora, diante dessa realidade futura de perseguição, de morte, de terremotos, de fome, de guerras, diante desse quadro futuro,
Porque eles perguntaram quando isso vai acontecer. E Jesus, antes de dizer quando tudo isso vai acontecer, ele quer preparar os seus discípulos para esses momentos difíceis que passamos e ainda iremos passar, enfrentar. Diante dessa realidade futura, que consolo há para nós diante de tudo isso? Qual o preparo recomendado pelo Senhor no texto? Versículo de número 13. Coloca o 13 aqui para nós na tela, por favor. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será. Diante de toda essa dificuldade que Jesus apresenta, é preciso ficar firme? É muita pancada, é muita dificuldade. As circunstâncias não são nada favoráveis. Por isso Jesus chega e diz, aquele porão que ficar firme até o fim, ou seja, aquele que perseverar diante disso tudo, esse será salvo. Esse será salvo. Ou seja, quem não perseverar não será salvo. Porque a marca verdadeira e genuína de um cristão autêntico é a perseverança. Quem não perseverar é porque não é um cristão, nunca foi. O que Jesus está querendo dizer é exatamente isso nessa passagem. Porque não existe nada melhor do que as aflições, do que as dificuldades, do que as perseguições para depurar o povo de Deus. Se tem um meio que Deus usa para fazer uma peneira, para fazer uma depuração no meio do povo de Deus, se chama aflição, perseguição e dificuldades. Sem dúvidas nenhuma, quando tudo isso acontecer, e como já vem acontecendo, muitos pulam fora do barco. E só tem um caminho para nós, mediante tudo isso, é nós permanecermos firmes. Só tem um caminho para nós. Aí ainda vem alguém e diz, e se eu não perseverar? O que acontece se você não perseverar? Você não será salvo. Se você não perseverar, você não será salvo. Porque a instrução bíblica é exatamente essa. Diante dessas circunstâncias, diante dessas situações, diante do que está vindo, Jesus quer preparar os seus discípulos. Vocês precisam permanecer firmes. Vocês precisam perseverar. Vocês serão provados. Vocês serão testados. Vocês passarão pelas perseguições, pelas aflições. Porque é isso que está reservado para nós. Porém, aquele que perseverar, aquele que permanecer firme, esse será salvo. Esse será salvo. Irmãos, isso me chama muita atenção, principalmente para com os dias de hoje. Olha, tamanhas aflições está por vir e Jesus orienta, permaneça firme. Ou seja, aqui usando a expressão de Mateus, a ideia é não abandonar a fé, é permanecer firme, é estar diante do Senhor, diante das aflições. Nós só temos uma opção, só temos um caminho a seguir, é permanecer firme até o fim, é perseverar. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é porque nós somos chamados a perseverar e a permanecer firme diante de um quadro difícil. Diante de um quadro difícil, porque quando nós passamos por certas circunstâncias, muitas vezes nós somos tentados a pular fora. Mas o que me chama mais atenção são as pessoas que hoje pulam fora por muito menos. Por muito menos.
Pessoas que pulam fora porque chegou na igreja e, eu não gostei do pastor. Pula fora porque o irmão falou um negócio comigo, eu fiquei sentido. Ele pula fora. Ele pula fora porque ele aí encontrou o amor da vida dele lá no meio do mundo e ele sai. Ele pula fora porque há um trabalho muito bonito que ele quer ir. Ele pula fora porque ele se apaixonou por um concurso da vida dele. São coisas tão pequenas. São coisas tão pequenas e banais. E Jesus está dizendo que diante dessas grandes aflições, o salvo é aquele que permanece até o fim. E aquele que sai por muito menos, como já disse João, se não estão conosco, é para que se evidencie que nunca foram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Porque a constância, a perseverança é marca genuína de um cristão autêntico e verdadeiro. Quantos hoje pulam fora por menos? Aí a questão é, ele quer saber, quando é que vai chegar o fim? Tu está preparado? Porque se tu pula fora por pouca coisa, quando tudo isso chegar, como vai ser? Vai permanecer firme? De uma coisa eu sei, se esses tempos chegarem, e pode ser que cheguem, pode ser que haja medidas estatais que nos apertem muito. De uma coisa eu sei, muitos que estão aqui não estarão mais. E talvez outros que não estejam chegarão. Porque esses tempos depuram. Esses tempos depuram. Porque hoje as pessoas pulam fora por muito menos. Por muito menos. Quanto mais por essas coisas. E o texto é claro. Quem permanece, esses é quem são salvos. Ninguém é salvo porque persevera, mas persevera porque é salvo. É uma característica marcante da vida do cristão. É uma característica marcante da vida do cristão, a perseverança. Por isso ele disse, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Não temos outra opção. Não temos outra opção. A opção que nós temos é permanecer firme até o fim, porque se não permanecermos firmes até o fim, não seremos salvos. É isso. Jesus fecha a questão e não tem mais o que fazer. Mas ele continua. E o que fazemos enquanto seguimos perseverando? O que fazemos enquanto seguimos perseverando? Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o que nós fazemos enquanto nós seguimos perseverando? Nós anunciamos o evangelho. Porque Jesus disse que o evangelho será pregado por todo o mundo, para testemunho das nações, para que venha o fim. A pergunta é, quem foi chamado para pregar o evangelho em todo o mundo? Quem foi chamado por Deus? A igreja. A igreja foi chamada por Deus para pregar o evangelho a todo mundo. Atos, capítulo de número 1, versículo 8. Nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas do Senhor, tanto aqui como no Ceará, como no Brasil e até os confins da terra. O que nós fazemos enquanto nós seguimos perseverando? Nós anunciamos o evangelho. Agora você imagina anunciar o evangelho em um contexto como esse? Muitos na pandemia pularam fora. Muitos pararam de pregar o evangelho. Porque é assim que acontece. Quando chegam as aflições, as pessoas se fecham no seu mundo. Mas Jesus está dizendo,
vocês serão perseguidos, matarão vocês, mas vocês têm que seguir firme adiante, perseverando, pregando o evangelho. Nós não podemos nos calar. Não podemos parar. Não podemos parar. Não foi dado essa ordem a nós. Nós somos chamados a pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, seja ele favorável ou não. Nosso papel, nós somos chamados nessa trajetória, nesse rumo ao fim. Qual é a missão da igreja? Por que nós estamos aqui no mundo? Para pregar o evangelho. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui e enfrentamos todas as adversidades do mundo. Porque nós temos uma razão e um propósito maior. Servir ao Senhor que nos salvou, nos deixou aqui para pregar o evangelho. E quando esse evangelho for pregado, como diz o texto, esse evangelho será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E em momento nenhum, Jesus está dizendo que todas as pessoas serão crentes. Ele está só dizendo que o evangelho vai chegar a todo mundo para testemunho a todas as nações, porque no último dia, como diz Apocalipse, foi comprado para Deus Pai por meio do seu Filho, povo de toda língua, tribo, raça e nação. Deus tem seus eleitos em todos os lugares do mundo, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por isso o evangelho precisa ser pregado e anunciado. Independentemente do tempo, independentemente das circunstâncias, das aflições. Então, quando o texto bíblico diz que nós devemos perseverar, permanecer firmes, não é parado de forma passiva, simplesmente resistindo às lutas do mundo, simplesmente resistindo às aflições, aos tormentos, passando pelas adversidades. Não! Deus nos chama a passar por tudo isso, não somente de forma passiva, mas também de forma ativa, atuando no mundo, sendo luz no mundo, sendo sal no mundo, anunciando e pregando o evangelho do reino de Deus. É dessa forma que Deus quer nos usar, nessa trajetória rumo ao fim de todas as coisas. Então, mais importante do que saber quando tudo isso vai acontecer é: estamos preparados? Estamos perseverantes? Estamos firmes e estamos prontos para enfrentar este deserto sem abandonar o Senhor e servi-lo fielmente, anunciando o evangelho do reino de Deus? Essa é a questão. Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E é o que ele vai responder mais à frente, com mais instruções para os seus discípulos, de como eles devem viver esse tempo. Por isso ele disse: fiquem atentos, vigiem. O fim é certo, mas até lá precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. Como o texto diz, e esse evangelho será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Nós estamos hoje aqui a celebrar a ceia, cumprindo exatamente isso que Jesus nos recomendou. Coloca o texto aí que a gente sempre lê aqui de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês fazem o quê? Anunciam a morte do Senhor, até que Ele... O que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso que o Senhor mandou fazer. Um testemunho. O evangelho sendo pregado para testemunho às nações. Quando a gente come e bebe, nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha. Nós estamos aqui testemunhando que ele morreu. Por isso estamos comendo do pão que representa o seu corpo e bebendo do cálice que representa o seu sangue. E estamos anunciando que esse que morreu venha até que ele venha, para o fim de todas as coisas. Chamando as pessoas a estarem preparadas para esse tempo. Porque só há uma maneira deles estarem preparadas para esse tempo. É se elas estiverem em Cristo Jesus.